Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo por aqui. É mais um devocional no Farol da Liberdade. Já incentivo você que você curta o vídeo aqui embaixo, tá bom? Essa semana, mais uma vez, conversaremos aqui sobre um trecho bíblico, refletiremos acerca dele e que você possa colocar isso em prática. Hoje falaremos de Maria, objeto de muita devoção dos católicos, dos ortodoxos. Muitas vezes os protestantes têm um certo preconceito com a figura de Maria, o que é infundado, não é mesmo? Muitas vezes acaba acontecendo esse tipo de preconceito, né, justamente pelas figuras de devoção, né, sejam ícones, imagens, sejam imagens físicas mesmo, né, estátuas. Mas é infundado esse preconceito e hoje nós vamos aprender uma lição grandiosa com a mãe de Cristo. O texto bíblico é de Lucas 1, versículo 38. Você pode abrir sua Bíblia. Eu sugiro que você leia o capítulo inteiro, obviamente. Eu leio um versículo, geralmente, ou às vezes até mais de um, para incentivar que você leia mais e compreenda melhor do contexto, não é? Mas o texto que leremos aqui brevemente, Lucas 1, 38. A palavra do Senhor diz assim: Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria era uma moça comum, uma moça como qualquer outra que vivia ali na época em Nazaré. Ela não sabia dos planos que Deus tinha para ela. E ela é visitada por um anjo, Gabriel. Meu nome é inspirado no nome dele, não é? O mensageiro de Deus. Todas as pessoas que chamam alguém de Gabriel ou Gavriel, né, no leste da Europa, que acaba sendo uma variação, são inspiradas nesse mensageiro, aquele que leva a mensagem do Senhor, não é? Deus tinha um plano extraordinário para a vida de Maria. Ela seria a mãe do nosso Senhor. A visita do anjo traz a notícia de que ela seria a mãe do Salvador da humanidade. E muda a vida dela de forma repentina, não é? Imagina que a surpresa, ela vendo um anjo. A confusão, o medo que ela deve ter sentido no coração dela ao ouvir que ela seria a mãe do Filho de Deus, mesmo sendo virgem, e ela comprometida, desposada de José. Para contextualizar tudo isso do outro lado, né, que era José, que é noivo dela aqui no caso, um anjo teve que aparecer diante dele e pedir que ele assumisse aquela mulher, porque ele sabia que ele não tinha tido relações com ela e ainda assim ela estava grávida. E o anjo disse: olha, assuma, o filho dela é de concepção de Deus, ela não te traiu, não houve problema nenhum, pode desposá-la sem maiores pesos na consciência, tá tudo certo, é plano de Deus para vocês. E aqui mostra a aflição de Maria diante do anjo. Ela ficou assustada, aflita, não apenas pela mensagem, mas pelo peso de todas as implicações que existiam aqui no fato dela ser a mãe de Deus, a mãe de Cristo encarnado, certo? Ela prestes a encarar todos os questionamentos sobre a sua reputação, o relacionamento que ela tinha com José, sua posição na comunidade, não é? Muitos comentários maldosos que podem ter surgido a partir disso. Como explicar a própria gravidez sem relação com um homem? Como lidar com a desconfiança de José, com a desconfiança da sociedade ao redor dela? A insegurança dela era real, era legítima, era concreta. Ela poderia ser desonrada, ter perdido ali o seu noivo. Mas ela tinha sido chamada para uma missão e Deus testifica a respeito dessa missão para ela. A insegurança dela era verdadeiramente legítima. E a resposta que ela tem aqui é de fé. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Falando para o anjo de que ela seria a mãe de Cristo. Maria confia em Deus. Ela diz: eis aqui a sua serva. Em vez de se deixar ser dominada pelo medo, ela abraça a promessa divina, aceitando o papel que Deus havia concedido a ela, como
bendita é você entre as mulheres. A resposta dela revela uma fé genuína, um coração submisso à vontade do Eterno. E o que nós podemos aprender com Maria, a mãe de Cristo, a mãe de Deus? Nós enfrentamos momentos na nossa vida de insegurança, de medo, de ameaças que tentam nos paralisar. E por diversas vezes essas dificuldades parecem ser maiores do que a nossa capacidade de suportá-las. E nós sentimos que somos incapazes ou pequenos diante desse colosso de dificuldade que se achega, né? Que está no horizonte. E aqui Maria nos ensina que é no meio da aflição, que é no meio do problema, quando os problemas aparecem e acontecem, é que nós encontramos forças, porque confiamos em Deus, na presença e no plano do Eterno. Maria nos lembra que ainda, mesmo quando não entendemos todos os detalhes, podemos confiar no Senhor e dizer sim ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Reconheça suas aflições. A vida de fé não significa ausência de medo, de dificuldades. Não. Ela significa coragem, entrega dessas aflições diante de Deus. Confie na presença do Eterno. Ele está presente em cada uma das suas atribulações. Ao invés de permitir que a insegurança e que o medo tome conta do seu coração, tome o controle das suas atitudes, lembre-se de que Deus está contigo em cada situação, em cada problema. Responda o medo, a insegurança e as dificuldades com submissão, com joelhos no chão diante do Pai. Como Maria, escolha dizer sim à vontade de Deus, não é? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Mesmo quando os caminhos do Eterno são desafiadores, são complexos, muitas vezes de se entender. Que você possa aprender com Maria, a mãe de Cristo, aquela que amamentou a Jesus, aquela que sofreu, que viu seu filho sendo crucificado e que depois, em Atos 1, louvava a Deus junto com os apóstolos e com a igreja de Cristo. Maria, hoje, nos ensina a sermos submissos à vontade do Eterno. Que você, em nome de Jesus, possa ser submisso, possa olhar para esse coração contrito diante de Deus, de Maria, e que você se inspire nessa serva do Senhor, na mãe do próprio Cristo. Em nome de Jesus, Cristo ressuscitou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus, o Eterno, seja contigo e que você viva hoje diante da face de Deus.